Na legenda, aí, a tolerância... Com os defeitos alheios. Ah, coisa fácil. Mamão com açúcar. Fácil pra quem, né, gente? Mamão com açúcar, né? Tolerar os defeitos alheios, mamão com açúcar, papinha. Hã? Não é não, viu, gente? Pelo amor de Deus, a coisa mais difícil. Mas é o que nos santifica. É o que o Senhor quer pra nós. É né, o que irmão? Deus quer pra nós. Irmão, como que nós vamos começar falando dos defeitos, dos nossos defeitos? Como que nós devemos agir diante dos defeitos que nós não conseguimos nos emendar, como diz, como O tema vai dizer. Isso, o Thomas de Kempis usa essa palavra, essa expressão, nos emendar, né? Emendar. Emendar é se corrigir, né? É se converter, é mudar. Não é fácil, tem que ter muita paciência. Eu diria até, Val, estudando, né, lendo o tema, ainda na parte da tarde, hoje, eu identifiquei pela milésima vez, né, e a gente sempre esquece, é bom, né, é bom a gente, por exemplo, faz bem para nós, né, a gente ter que retomar o tema, até porque nós já estudamos todos esses temas aqui, já estamos buscando a vivência, mas quando a gente retoma, é muito bom, por quê? Porque nos traz de novo aquilo que o tempo possa nos colocar em risco a perder. Por exemplo, se eu não me emendar, dificilmente eu vou aceitar os defeitos do outro, tá? Então, o melhor meio para que eu possa me aceitar é ter paciência comigo mesmo, tá? E aqui nós temos no nosso cenário, aqui atrás de mim, aquele que é mestre, né? Aquele que é mestre, aquele que já nos ensinou muitas vezes. Ou seja, São Francisco de Sales, quantas vezes nós já lemos, né, Val? Ter paciência consigo mesmo, tomar a decisão de ter as ocasiões que me faz experimentar que me faz enxergar os meus defeitos como um espelho, para mim me emendar, não para mim me crucificar no sentido, né? Claro que eu tenho que morrer a mim mesmo. Autocondenar. Isso, não é para mim me condenar, mas para mim tomar não só consciência, mas tomar afetivamente posse dessa realidade. Eu preciso melhorar. Deus quer eu melhorando, para que eu então possa aceitar os defeitos daqueles que convivem comigo, né? Eu penso que é isso, né, Val? Oração, dependência a Deus, né? Sim. Até que o Senhor, ele vai dizer, né, que nós devemos tolerar com paciência, nos tolerar com paciência até que Deus disponha de outro modo, né? Até que o Senhor não nos conceda a graça até nós conquistarmos isso, né, irmão? Porque é todo um processo, né? Nós devemos ter paciência conosco nessa busca, né? Nessa busca, quando nós estamos buscando e ainda não conseguimos nos emendar, não conseguimos ainda nos corrigir, né? Nós devemos ter essa paciência, não desanimar, né? Não nos abater. E Thomas de Kempis, eu penso que você vai entrar nesse aspecto, mas já enfatizando, pelo menos uma pinceladinha, Val, esse finalzinho da frase que você leu, até que o Senhor disponha de outro modo. Depois, mais para baixo no tema, Thomas de Kempis vai falar: se o Senhor não quiser dispor de outro modo para nos emendar, nós vamos até o fim, nós vamos até o céu com isso. Por quê? Porque esse nosso defeito vai nos dar a garantia de passarmos a vida toda lutando. E é isso que o Senhor quer de nós. Esse nosso empenho, essa nossa luta para nos corrigirmos, né? Para que aí possamos corrigir os outros. Irmão, e diante dos defeitos dos outros, né? Segundo Thomas de Kempis, segundo os defeitos dos outros, mesmo quando essa pessoa já foi advertida desse defeito, dessa falha, como que nós devemos agir?
aí entra o quê? Aquilo que falamos já anteriormente, Val, em relação a nós mesmos. Ou seja, paciência com essa pessoa, né? E eu vou um pouco além. Thomas de Kempis não escreveu aqui, mas São Francisco de Sales já nos ensinou muito isso. Isto é, esta pessoa, ou melhor dizendo, o defeito desta pessoa, eu devo ter para mim, eu devo tomar a decisão de me ter para mim o defeito daquela pessoa como um tesouro que vai me levar a desenvolver as virtudes que estão em mim. As virtudes que estão em mim. Porque se todos fossem perfeitos, não teríamos motivo, não teríamos ocasiões para desenvolver as virtudes que estão em nós. E assim acontece conosco. E assim acontece com você, meu irmão. Em muitas situações que você vê ser uma dificuldade para você na convivência com o defeito de alguém que você convive, alguém próximo. É uma oportunidade que Deus está te dando para que as virtudes que já estão em você venham para fora. Agora, por que isso não acontece da nossa parte? Porque nós entramos na correnteza que o mundo nos propõe. O mais fácil, ou seja, eu reclamar da pessoa, eu apontar o defeito da pessoa, eu mostrar o defeito daquela pessoa para os outros, justificando que não dá para conviver com essa pessoa. Sendo assim, você perde o céu, eu perco o céu. Nós deixamos de alcançar a santidade. Por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade de desenvolvermos as virtudes que já estão em nós. Nós não acatamos isso. Nós escolhemos colocar o dedo no defeito das pessoas. Irmão, e por quê? Né? Ele vai falar de uma forma muito direta. Por que nós devemos suportar essas imperfeições das outras pessoas? Porque nós temos também. Porque os outros têm que, suportar as nossas. Um monte de gente também suportando que está suportando as nossas, né? Se está suportando, eu não sei, mas que tem que suportar, tem. Por exemplo, o marido e a esposa, né? E eu tenho plena convicção, viu, Val, que a minha amadíssima esposa, ela tem muito mais que suportar as minhas do que eu as dela, porque eu tenho mais do que ela defeitos, né? Então, sendo assim, ela está ganhando o céu em conviver comigo. E assim eu também tenho que, onde eu estiver, né? Você, meu irmão, no teu trabalho, no teu lazer, aonde você estiver convivendo com alguém, essa convivência está dando a você a oportunidade de você suportar os defeitos que o ser humano possui. E nesse suportar, você vai estar adquirindo virtudes, você vai estar desenvolvendo virtudes. Começando por aquela que a Val acabou de dizer, a paciência, né? A resiliência, porque e se é alguém que está no meu convívio, que, por exemplo, no ambiente de trabalho, que eu estou todo dia ali, né? Então, eu não tenho que querer mudar ela, eu tenho que querer me mudar para aceitar ela do jeito que ela é. Sim, e ele vai nos ensinar, né, o Thomas de Kempis, né? Se você não pode se modificar, como desejas e pretende ajeitar os outros à medida dos seus desejos, né? Que ele vai falar, né? Diante da nossa dificuldade em aturar, né? A gente fala essa palavra, né? Aturar o outro, né? Suportar o outro, suportar os defeitos do outro, né? Ele está dizendo, né? Olha para si e vê o que você não consegue conquistar, né? Vê como que é difícil para você, para também você ter paciência, para que nós também, você não, nós tenhamos paciência, né? Com os defeitos dos outros, porque quando nós estamos na luta, nós sabemos o quanto é difícil nós mudarmos, né? O quanto é difícil nós conquistarmos as virtudes, né? E às vezes,
né, Val? Thomas de Kempis, ele fala aqui também no tema que quanto mais a gente tentar querer fazer alguma coisa para que o outro mude e a mudança do outro torne o ambiente onde eu estou com ele melhor, eu só vou gastar energia demasiada. Por quê? Porque se eu não consigo mudar as minhas características imperfeitas, como que eu vou conseguir mudar as imperfeições do outro? Não tem jeito, tá? Então uma dica para você, meu irmão, minha irmã, não gaste energia demasiada para tentar mudar o defeito das pessoas que convivem com você. Você não vai conseguir, tá? Pode ter certeza disso. Por quê? Primeiro, você não está conseguindo mudar nem os seus. Como que você vai conseguir mudar o outro? Então começa por você. Nós devemos começar por nós. Aí a gente vai poder experimentar quão difícil é uma mudança nas características próprias da nossa humanidade. Aí nós vamos conseguir, pelo menos, ter um pouquinho de virtudes para aceitar o outro do jeito que ele é. E não queremos mais mudar o outro. O ambiente vai ficar um pouco melhor, porque você mudou, você está mudando. E isso vai te levar a não querer mais mudar o outro, gastar energia demasiada. Irmão, e por que Deus quis que fosse assim, segundo Thomas de Kempis? Deus quis que fosse assim porque é um pouquinho daquilo que eu já falei aqui, né? Se todos nós fôssemos perfeitos, nós não teríamos ocasiões para depender de Deus, no caso, da graça dele, para podermos conseguir suportar o outro, tá? Então, pode ter certeza, Val, né? Para quem está conosco na live ou, né, posteriormente nos cortes, enfim, sabe muito bem disso que, Deus às vezes não vai mudar, às vezes ele não vai de propósito mudar a pessoa que você vê tantos defeitos nela e que convive com você e que inquieta você, para que você melhore, para que isso te leve a olhar para si mesmo, você gaste energia para melhorar-se, e aí você vai poder ter uma qualidade humana melhor, fundamentada nessa comunhão com Deus, para tentar ajudar o irmão, ajudar a irmã, talvez a tua esposa, teu marido, as pessoas que trabalham com você. Aí você vai conseguir de uma forma fraterna, fundamentado num amor fraterno, ajudar a pessoa a melhorar. Se caso contrário, não vai dar. Então, por que Deus vai permitir os defeitos nas pessoas para você melhorar? Até me veio um testemunho de um padre que ele fala que já no caminho para ele se ordenar, ele experimenta uma aridez, uma falta de fé, né? Ele testemunhando aquilo. E ele não se conforma com aquilo, né? Como que já está ali na reta final para se ordenar e aquela falta de fé, né? Não acreditando, não experimentando Deus, e ele vai até o bispo, né? E o bispo fala para ele, não, continua na oração, suporta, né? E depois de passar do tempo, ele se ordenou, o bispo falou assim, agora você tem a capacidade de atender, né? De ser consolo para aqueles que virão para você sem fé. Deus te permitiu isso. Então, quando nós passamos pela dificuldade, pela consciência do nosso defeito, então eu vou ter mais misericórdia com o outro. Quando o outro se aproximar de mim, quando o outro precisar, né? Quando o outro precisar de mim, então eu vou ter mais misericórdia, né? Ele vai dizer para que nós nos suportemos, nos consolemos, nos auxiliemos, instruamos e aconselhamos, né? Então, para que também tudo aquilo que nós vivemos, todas as nossas dificuldades, também nos ensina a ter um coração misericordioso com o outro, né, irmão? Exatamente, exatamente. E quantas oportunidades que a gente perde, né, Val? Ou seja, que Deus até permite nós experimentarmos essa nossa miséria humana, exatamente para podermos ter a atitude que esse sacerdote que você citou como exemplo, tá? Agora, o que é comum
na existência humana, e eu diria até entre os cristãos, de igreja, de Deus, de fé, o que é comum? Abandonarmos. Do jeito que eu sou, não tem como. Né? O miserável que eu sou, é melhor abandonar, é melhor deixar, é melhor largar, é melhor... Não dá. Como que... olha... Não. Né? Se Deus está permitindo as suas misérias, é para que, né, vivamos esse exemplo que você citou do sacerdote. Experimentemos a miséria humana em nós, para podermos um dia de amanhã auxiliar tantos irmãos e irmãs que estão em nosso lado, também a suportar as misérias humanas deles. Então é isso, né? Sim. Irmão, eu queria que você falasse, quando nós caímos, nós experimentamos a nossa falha, e aí vem aquele abatimento, e aí a gente começa a acreditar naquilo que os outros falam, né? Eu queria que você falasse desse momento na nossa vida, né? Quando a gente falha, a gente está reconhecendo isso, só que antes da falha, todo mundo falou, você não vai conseguir, você vai caminhar, você está pensando que você quer. E quando a gente cai, essas vozes começam a ter vez na nossa cabeça, né? No nosso interior, né? Não, eu sou isso mesmo. Queria que você falasse desse momento, né? Como agir nesse momento? Então, isso envolve até um aspecto não só, né, teológico e espiritual, né, Val, mas também um aspecto humano. Por quê? Porque isso está implícito na humanidade. O ser humano já traz isso de graça. Vamos por assim, não fizemos nada para ter, não pagamos nada, já está dentro do pacote da nossa existência humana. Agora, cabe a nós, por exemplo, cabe a mim, tá? Eu vou usar, eu vou me expressar na primeira pessoa do verbo. Cabe a mim o quê? Escolher, tomar uma decisão. O que eu vou fazer com as insinuações negativas que chegou a mim? O que eu vou fazer com elas? Tá? 99,99% do ser humano decide o quê? Foi culpa dele. Foi porque ela falou, foi porque aquele povo falou, foi porque veio aquilo. Ou dentro dos 99%, de fato, ele estava certo. Não dá mesmo, né? Eu não vou conseguir, deixa para lá isso. Quer dizer, 99% do ser humano se encaixa dentro desse pacote, Val. Agora, pouquíssimos, raríssimos seres humanos decidem utilizar aquela adversidade por conta da fala das pessoas que já insinuaram antes do acontecimento, você não vai conseguir, de fato, porque eles viram que eu não tenho essa capacidade. Sendo assim, eu vou utilizar para o meu bem aquilo que eles falaram. Como que eu vou utilizar para o meu bem? Eu vou acolher, eu vou admitir aquela fala das pessoas para que isso me impulsione, sirva de uma mola propulsora para me levar a orar mais, a me qualificar mais, se isso envolve o aspecto humano, né? Se isso envolve o aspecto humano, eu vou estudar mais, eu vou ler mais, eu vou ouvir mais, enfim, né? Buscar a confissão, né? Eu vou buscar confissão, eu vou rezar mais, eu rezo um dos mistérios do rosário, eu vou oferecer o rosário todo para que o Senhor me conceda essa graça de eu conseguir aquilo que as pessoas já antecipadamente estavam me alertando que eu não ia conseguir, porque eu não tenho essa potencialidade espiritual que só a graça de Deus me dá. Claro, repito, né, Val? A graça de Deus, porém, a Val não citou um exemplo específico. Então, sendo assim, às vezes não é só na graça de Deus que você tem que recorrer, né? Você tem que recorrer a recursos humanos também. Por exemplo, tá? Vamos citar, sei lá, um exemplo aqui. A Val, que é enfermeira. Tá? As pessoas, os pacientes aonde ela atende,
está insinuando para outras pessoas que ela está atendendo mal. Além da graça de Deus que ela vai buscar para se tornar uma profissional melhor, ela pode também buscar na internet. Eu não sei se, né, na minha área, vamos colocar assim, a nível profissional, tem. Né, eu vou buscar mais vídeos, eu vou ouvir mais, eu vou ler mais, eu vou fazer cursos, enfim. Né? Então, acho que o sentido é esse, né, Val? Sim. Preciso fazer o que tem que ser feito, né? Seja na área humana ou na área espiritual, né? Porque senão, desculpa, Val, né? Você já ia entrar em outro. Porque senão, o que vai acontecer, Val? Infelizmente, nós vamos ter dentro da igreja, entre os cristãos, um cenário todinho montado com o pano de fundo, a autopiedade. Eu não consigo mesmo. Né? A minha esposa já falou que eu não consigo, que eu não. O meu marido, o meu chefe já falou que não. Enfim, né? As pessoas que caminham comigo. Então, é mais fácil, né? Eu pegar aquilo lá e fazer com que isso me acomode. Mas eu também não estou na santidade, não estou no céu, né? Porque nós precisamos estar na vontade do Senhor, né, irmão? Exatamente. Precisamos estar na presença do Senhor para saber qual que é a vontade de Deus a meu respeito. Quem sou eu diante dessa vontade, né, irmão? Porque saber quem sou eu diante dessa vontade de Deus vai me levar a saber que eu dependo da graça. É a graça que vai me levar a viver essa virtude, né? A vencer esse defeito, que seja essa falta, esse pecado, que seja. Eu vou citar, né, uma frase aí que nós estudamos, nós nos fundamentamos muito nela, né? E aqueles que estão conosco aqui, ao vivo, online, sabem, né, que muitas vezes eu já falei isso. Ela é de Santo Agostinho de Hipona. Aquilo que é impossível na natureza humana é possível pela graça de Deus, tá? E aí, Val, eu não sei se você vai pegar ou já... Mas aí no número 3 no tema, Thomas de Kempis fala assim: queremos que os outros sejam corrigidos com rigor, e nós não queremos ser corrigidos, né? E nós não queremos ser repreendidos. Aqui entra aquilo que você falou, né? As pessoas insinuaram, você não vai dar. Imagina, você não vai, não tem jeito, você não vai conseguir. Ó quem você foi, ó de onde você... Quer dizer, as pessoas têm um livre-arbítrio de achar o que elas quiserem da gente, de opinar, não é verdade? Agora, repito, né? Para Val passar talvez em outro aspecto aí, cabe a mim tomar a decisão. Cabe a mim escolher o que eu vou fazer com aquilo que está chegando para mim, né? Então, eu tenho que aceitar, né? Por quê? Porque a gente não gostaria, você não gostaria de que as pessoas aceitassem ser corrigidas? É gostoso, né? Que alguém chega e fala: ô César, sabe aquele defeito que eu tenho assim, assado? Sei, claro, quase que não estou aguentando. Então, meu irmão, sabe o que está acontecendo? Eu fui repreendido por alguém e eu estou buscando me emendar. Usando, né, a expressão de Thomas de Kempis, eu tô buscando me corrigir dele. Eu estou orando mais, eu estou comungando mais, eu estou vigiando mais, enfim, é gostoso. Agora, e quando eu sou repreendido, eu preciso aceitar. Nós precisamos ter a humildade, né? Estar no Senhor para ter humildade, para saber se aquilo que vem, né? Se aquilo que vem é para minha correção, né? Porque muitas vezes nós acolhemos a correção como um ataque, né? Tudo é ataque, né? E muitas vezes a correção dela não é um ataque, né? O Senhor usa de alguém para nos corrigir, né? Então, se nós não tivermos essa graça, né? Eu bato nessa tecla, está no Senhor. Se nós não tivermos essa graça para transpor isso, para trazer aquilo que foi falado, isso é uma verdade? É uma verdade diante daquilo que Deus tem para mim? Aí eu me corrijo, senão eu descarto. Então, mas isso que você citou, Val, perfeito. Só que só vai acontecer na vida de quem já tomou a decisão. Eu quero caminhar na santidade. Eu quero ser um cristão de fato. Por quê? Porque Jesus viveu isso, né? Jesus viveu isso. Tudo aquilo que
que tentaram contra ele, claro, não tô colocando aqui evidenciando a crucifixão. A crucifixão era um projeto de salvação, né, que ele deveria cumprir. Mas, por exemplo, logo na sua primeira missão, em Lucas capítulo 4, quando na sinagoga ele se levanta, ele pega o livro lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 61, hoje está se cumprindo a escritura, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu anuncie a boa nova aos pobres, para que eu venha curar os cegos. Os judeus não aceitaram, os fariseus não aceitaram, os mestres da lei não aceitaram. E ele fez o que com aquilo? Utilizou daquilo para pregar ainda mais com poder, para dar mais ênfase ainda na pregação, no anúncio da salvação. Ele poderia ali muito bem falar: Pai, o plano que o Senhor deu para mim aqui na face da terra não está dando certo, já era. Ó, já que a opinião deles, né, em relação a isso, não dá. E assim por diante, né, Val? Sim. Então, Senhor, que o Senhor nos dê essa virtude da paciência para conosco e discernimento, né, irmão? A graça do Espírito Santo para que nós possamos discernir, nós possamos, né, nos lembrar antes de criticar o outro, né? O outro também tá me suportando, né? Também sou pesado para algumas pessoas, né? Os meus defeitos são bem pesados para alguém, né? O Senhor nos dê essa graça. Recordamos aqui, logo, né? Servo de Deus vai ser Monsenhor Jonas Abib. Ele dizia que na vida em comunidade, tá? Mas aqui eu quero, né? Elencar ainda mais, expressar ainda mais, evidenciar ainda mais. Toda convivência, né, onde há 2 ou mais que convivem por mais que 1 minuto, do que uns 5 minutos juntos, até 5 minutos a gente vai bem. Depois, todos deviam ter um crachá, né? Eu vou além, né? Ele dizia um crachá, mas eu diria uma plaquinha mesmo pendurada. Estou em construção, cuidado, né? Não tem, às vezes a gente vai a algum lugar, cuidado, trecho em obras. Sim. Né? Uma plaquinha escrito, pendurada aqui, cuidado, né? Estou em obras, em construção, estou sendo construído. Cuidado, é claro que eu vou te machucar, né? É claro que eu vou me sentir machucado com você, mas tenhamos paciência um com o outro. Seria isso, né, gente? Que legal. Agora, para isso acontecer, repito, o cristão, ele tem que estar decidido em ser fiel na busca pela santidade. Caso contrário, eu não preciso disso, tá? Aliás, quantos que talvez vão ouvir, né, depois no nosso canal do YouTube, essa live, esse vídeo, e que vai ter a sua opinião, que tá tudo certo, cada um pode ter a opinião que quiser. Esse pessoal aí, esse pessoal da comunidade de 700 são doidos, são loucos. Imagina que tem que se viver isso, imagina que dá para se viver isso, né? Agora, tá aqui, né, a imitação de Cristo. Thomas E. Kempis, ele evidencia muito bem isso: suportar, tolerar os defeitos alheios, porque senão não tem santidade. Com paciência. É a grande virtude da noite. Né? O João tá aqui comentando, irmã. Quando você recebe elogios, seu ego enche, mas quando vem as críticas, você nunca aceita. Exatamente. E aproveitando, né, João, essa fala do João, esse comentário, glória a Deus, são as críticas que nos melhoram. Elogio nenhum melhora a pessoa. Pelo contrário, quando a pessoa é elogiada, ela está correndo um risco bem maior de cair no pecado do que quando ela está sendo corrigida. Isso eu iria dizer uma tese terapêutica, mas não é nem uma tese terapêutica, é um adágio humano, né? Ou deveria ser um adágio humano, ou seja, algo implícito já na espécie humana, mas não é, né? Infelizmente, como o João citou, o ser humano quer o quê? Mais elogio do que correção.
irmão? Acho que a gente já pode ir finalizando, né? Antes de finalizar, Val, quando eu estava estudando, eu ia até marcar. Eu falei, não vou marcar. Se o Espírito Santo na hora me trouxer, é para mim falar. Se não, né, não tá aqui no tema. Mas veja bem, Val. Um amigo meu, ele queria se casar. Queria. Aí ele disse assim, olha, eu ouvi nas redes sociais que as mulheres adequadas para casar está lá no norte do país. E aí ele foi. Voltando, eu perguntei para ele, e aí, meu irmão? Achou a Cinderela adequada para você? Olha, lá tem mulheres bonitas, mas elas são muito superficiais, vazia por dentro. Não dá para casar lá não. Mas, ele disse, eu já pesquisei e encontrei que lá no sul as mulheres são decididas, inteligentes. Nossa, vou para lá. Então vai. Daqui a alguns meses ele voltou. E aí, você encontrou alguma mulher conforme você está esperando? Nossa, lá no sul as mulheres são inteligentes. Ó, para casar. Então você casou? Não casei porque são feias. Tá bom. Ele disse, mas antes de vir compartilhar com você, eu já consultei. Lá no oeste do país, lá no sudeste do país, parece que as mulheres estão prontas para que eu encontre uma para casar. Assim foi ele. 3 meses volta ele. Falei, agora você casou, né, meu querido? Você encontrou a mulher, cadê ela? Tá, você trouxe ela? Tá? Não casei. Por quê? Porque, olha, as mulheres lá, olha, são bonitas, são inteligentes, mas são pobres. Eu vou ter que trabalhar dia, noite, madrugada para sustentar os 7, 8 filhos que eu quero ter. As mulheres não têm, nossa, são pobres, não tem condição nenhuma de me ajudar. Tá bom, já sei, falei para ele. Mas você já ficou sabendo que lá no centro-oeste as mulheres são adequadas para você casar? Tô indo para lá. Tchau, fui. E fui. Dali alguns meses volta ele cabisbaixo de novo. Falei, e aí, meu irmão, você conseguiu? Olha, de fato, agora a internet tava, o IA tava, a inteligência artificial tava certinho. Encontrou então a mulher? Então quer dizer que você encontrei. Como que são as mulheres lá? Olha, são ricas, são inteligentes, são esforçadas no trabalho de casa, são bonitas, enfim, todas as qualidades. Falei, agora você casou então, né? Deu certo, né? Veio casado? Não casei. Mas lá as mulheres estavam lá. Por que você não casou com uma de lá? Porque todas elas lá também estão procurando o marido perfeito. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não tem pessoa perfeita para você conviver. É uma parábola. E esse abençoado da parábola, ele ia ficar tentando em todos os cantos, não só do Brasil, do mundo, e não ia achar a pessoa que ele queria. Por quê? Porque não tem essa pessoa perfeita. É no dia a dia que nós vamos nos construindo na perfeição, um ao outro. Acho que é isso, né, Val? É isso mesmo. Que Deus abençoe. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, né? Que o Espírito Santo não nos falte para nos capacitar, para que nós possamos, né, alcançar essa paciência, perseguir essa paciência, né, irmão? Para que nós possamos viver essas realidades que nos parecem duras, mas é a vontade de Deus a nosso respeito, né? Então nós devemos lutar, né? Essa é a nossa parte, nos esforçar. Então que não nos falte o Espírito Santo, que é a força do alto para cada um de nós. Amém. Amém, Que bênção. Deus abençoe. Deus Obrigado.
você que esteve conosco. Se você puder, compartilhe essa live, esse vídeo nas suas redes sociais para que outras almas também conheçam esse caminho de santidade por meio do suportar, tolerar os defeitos alheios. Deus abençoe.